Olá, amados. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, contando um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Você já ouviu falar, você já leu na Bíblia o livro de Abacuque? Abacuque enfrentou situações difíceis, situações que foram difíceis para ele entender o motivo. Ele não estava entendendo por que Deus estava agindo daquela forma, o que estava acontecendo, mas ainda assim ele escolheu aceitar a vontade de Deus. E mais do que isso, ele fez uma oração, uma canção ao Senhor, dizendo que ainda que a figueira não floresça e que ainda que a vide não dê o seu fruto, ele ainda assim se alegraria no Senhor. Você já fez isso na sua vida? Aquela hora que está tudo mais difícil, aquela hora que você não vê saída, que você não sabe como continuar, que você olha para um lado, olha para o outro e não tem o que fazer? O que você fez nessa hora? Muita gente se desespera, muita gente se busca ajuda em outras coisas ou busca ajuda em outras pessoas, mas o que o Senhor espera que você que está em casa assistindo esse programa agora faça é se alegrar nele. Ai, mas parece doideira, né? Na hora que o bicho está pegando, você tem que se alegrar. Porque a sua alegria não pode vir do seu marido, não pode vir do seu filho, não pode vir do seu namorado, do seu trabalho. A sua alegria tem que vir do Senhor. E falar é muito mais fácil do que fazer, mas é possível fazer. Eu falo porque eu tenho tentado isso e eu tenho conseguido conquistar essa alegria que vem do Senhor para a minha vida. E se eu tenho conseguido, com certeza você vai conseguir também, se você buscar, mas buscar verdadeiramente. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje tem uma certa relação com isso, porque é uma vida que começou de uma forma difícil. Ah, mas todo mundo tem problema, todo mundo começa a vida difícil. Sim, todo mundo tem. A diferença é como você escolhe acabar isso, como você escolhe mudar essa vida. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho de um jovem rapaz que veio de Caetanópolis para contar aqui pra gente esse testemunho. É o Jarbas Ribeiro. Oi, Jarbas, prazer te receber aqui. A sua história, eu fiquei sabendo bem rapidinho da sua história e me impactou pela idade que tudo começou a acontecer, mas principalmente pelo final. Eu sei que Deus ainda tem muito para fazer na sua vida, mas a mudança foi tão grande que a gente não consegue olhar para a sua história e não glorificar a Deus, né? Amém. É um prazer enorme para mim estar aqui, é uma honra, é algo que realmente eu não imaginaria, né? Pelo início da minha história, por onde eu vivia, como começou, não imaginaria contar a minha história para as pessoas hoje na igreja e ainda mais estando aqui no programa. E foi para mim uma honra receber esse convite. E é como você disse, né? Foi tudo uma questão de ouvir a voz de Deus, uma questão de escolha. E Deus ele me direcionou e colocou pessoas ao meu lado para mim ouvir seus conselhos e tomar as decisões que me trouxeram até aqui, né, hoje. Eu sou fruto dessas escolhas e graças a Deus, Deus me permitiu fazê-las. Amém. Mas como que foi lá no início? O que aconteceu? O que foi de tão difícil, que foi de tão diferente e que hoje te faz ser uma pessoa de tanto sucesso? Olha, creio que assim como muitas pessoas, né, como você disse no início, teve um início de sua vida muito difícil. Eu nasci numa cidade muito pequena, na cidade do norte de Minas, a cidade se chama Carbonita, cidade extremamente católica, uma cidade que carregava uma tradição católica muito grande. E desde o início, né, eu cresci ali naquele lugar, num ambiente familiar muito bom. Eu tive uma perda precoce, né? Eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Eu sou filho, sou membro de uma família de 7 irmãos. Então minha mãe ela teve que se desdobrar, ela teve que ser uma guerreira, né, para assumir a família depois desse fato. Mas eu glorifico a Deus pela vida dela, porque ela sempre soube passar para nós, né, mesmo tendo recursos tão baixos. Eu lembro que, né, tudo que nós vivíamos, né, tudo foi muito escasso,
mas ela sempre passou valores que eu carrego até hoje na minha vida. E, como eu disse, a partir de 8 anos, sem pai, vivendo uma vida difícil, numa cidade extremamente pequena. Moravam você 7 e a sua mãe? Sim, na época em que eu perdi meu pai, alguns dos meus irmãos mais velhos já tinham saído de casa. 2 dos meus irmãos mais velhos já tinham saído. Então, morava eu, mais 3 irmãs, mais 3 irmãs. E mais um irmão. E a gente foi crescendo, eu sempre fui uma criança muito ativa, tímida, mas ao mesmo tempo ativa, né? Brincava muito. Mas eu nunca tinha despertado, né, até então para a questão cristã, porque, como eu disse, lá o acesso ao evangelho era muito, muito difícil. Mas eu acho interessante, Carol, que mesmo eu não conhecendo a plenitude da verdade, eu sempre tinha uma inclinação muito grande em buscar a Deus, mesmo quando criança. Eu sei porque eu lembro quando eu ia, né, na igreja, na missa, eu ia para valer, eu prestava atenção, eu gostava. E talvez pelo incentivo da minha mãe ela sonhava em que eu fosse um padre, ela falava isso comigo, olha, já quando você cresceu, eu gostaria muito que você fosse um padre. E ela sempre me levou a isso. Só que com o passar do tempo, eu entrei na adolescência e eu, infelizmente, fui cercado de algumas pessoas. Eu tenho amigos muito bons, mas eu fui cercado de pessoas também que poderiam me levar para um caminho muito ruim. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com o evangelho foi aos 12 anos, quando eu vim, um dos meus irmãos morava em Paraupeba e eu vim passar umas férias aqui. E eu lembro que num culto, né, que houve numa casa, inclusive a casa do pastor Marcelo, era o irmão Marcelo na época, era uma espécie de célula, como nós conhecemos hoje, e ali eu tive uma primeira experiência com a palavra de Deus, e com o evangelho. E aquilo me marcou tanto, né, aos 12 anos de idade, que quando eu voltei para Carbonita, aquilo ficou queimando no meu coração. Eu vi algo diferente, mas eu continuei vivendo a minha adolescência, como eu disse, cercado de pessoas. Comecei precocemente a frequentar festas e fui até levado a frequentar bares, né? Cheguei a beber muito, né, com 13 anos para 14 anos. E chegaram até me oferecer, colegas meus me oferecer drogas. Eu não tinha, a primeira vez que ele ofereceu, eu rejeitei, falando que eu não queria, mas eu estava vivendo uma vida muito triste, né? E eu coloquei no meu coração, na minha cabeça, que a próxima vez que ele iria oferecer, eu não rejeitaria, eu iria querer. Só que, graças a Deus, não houve essa vez. Outra vez. Não houve a segunda vez, porque nesse tempo Deus ele colocou um desejo muito grande no meu coração de vir para Paraupeba. E eu sei que isso foi de Deus, foi o Espírito Santo de Deus movendo, me tirando daquele lugar, querendo mudar a minha vida, porque Deus foi uma decisão de uma semana. E nessa decisão, minha mãe me ajudou, todas as pessoas me ajudaram. Minha mãe é uma pessoa que gosta demais de mim, gosta de ter eu perto dela. E ela não teve nenhuma restrição afetiva. Ela poderia ter falado, não, Jarbas, eu não quero que você vá, eu quero que você fique perto de mim. Tinha 14 anos. Nossa. Muito novo. E ela simplesmente, ela deixou, né? Ela até hoje ela fala, Jarbas, eu não sei como eu deixei você sair de casa. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo, moveu no coração dela, porque eu tenho certeza que se eu estivesse lá, né, eu jamais estaria, né, como eu estou hoje, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. E então ela fez, eu consegui vir de lá, não tinha recurso nenhum, vim de carona num caminhão que ia para Ceasa, e vim, aterrissei aqui em Paraupeba, fui morar de favor com o meu irmão. E eu sei, Carol, que quando eu estava mudando para Paraupeba, eu sabia que não era uma mudança geográfica, era uma mudança de vida espiritual. Não estava só mudando de lugar, eu estava vindo para Paraupeba para ter uma nova vida. E, Jarbas, você está contando aí as suas experiências e eu estou lembrando aqui de mim com 14 anos. Eu com 14 anos não tinha nada na cabeça. Aí a gente vê você falando com tanta maturidade de quando você tinha 14 anos, a fase difícil da vida, toda a dificuldade que você viveu,
a perda do pai, a dificuldade financeira, isso fez com que você amadurecesse mais rápido, né? Creio que sim. Eu sempre falo, quando eu conto meu testemunho, que eu recebi Jesus no auge da minha adolescência, uma das fases mais difíceis. E quando eu recebi Jesus, eu aceitei de verdade. Eu quis ele de verdade. Na verdade, ele me quis, né? Ele olhou para mim e eu sem entender, porque eu não... né, claro que ninguém tem nada a oferecer a Deus, mas eu me sentia ainda menos do que isso, né? Quem sou eu para que o Senhor Jesus possa me querer tanto assim? E ele me quis, me trouxe, né, para Paraupeba, me levou para Paraupeba, e ali ele começou a fazer coisas tremendas no meu coração. Pessoas, quando eu recebi Jesus com 14 anos e comecei a servir a ele, todas as pessoas que me conheciam na época, que me conhecem até hoje, podem estar assistindo o programa, sabem que eu não brinquei de aceitar Jesus. Foi de verdade. Foi de verdade. Foi de verdade. E, claro, né, Deus, ele me cercou de pessoas boas, que me discipularam. E hoje eu agradeço a Deus demais. E o pastor Marcelo hoje, né, que creio que muita gente já conhece, ele foi, sem dúvida nenhuma, a pessoa que Deus mais usou para me discipular. Por isso que eu creio tanto no discipulado. Porque o discipulado, ele leva as pessoas a crescerem como elas nunca imaginariam crescer. Eu não teria, talvez, condições de estar aqui hoje se não fosse através desse discipulado, dessa mudança de vida. E claro, né, eu aceitar esse discipulado. Eu quis ser moldado, né, eu quis ser discipulado. E você realmente estava disponível para que Deus agisse na sua vida, para que Ele fizesse a mudança necessária. Eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha mais nada a perder. Eu acreditava que Deus estava fazendo na minha vida, Ele estava me dando um grande livramento. E quem me conhecia na época, né, um menino pobre, vindo do norte de Minas, sem nada, não tinha nada, não tinha, assim, não tinha nada que enchesse os olhos das pessoas. Quando você chegou, você ficou na casa do seu irmão, e aí, como foi? Você já começou a trabalhar ou não? Você ficava... Olha, eu cheguei, eu comecei, dei continuidade, porque eu mudei no meio do ano praticamente. Em 3 semanas eu já tinha aceitado Jesus, já tinha ido para a igreja, levantei minha mão. Na verdade, eu fui para a igreja já decidido a levantar minha mão e aceitar Jesus. Meu irmão Jorge, ele foi responsável também por esse evangelismo, por falar de Deus para minha vida. E assim eu comecei a trabalhar. Desde novo, lá em Paraupeba tinha um programa, né, que ajudava os adolescentes a trabalhar, que chamado de Guarda Mirim. Comecei a trabalhar e depois de um tempo, depois que eu completei 17 anos, o pastor Marcelo, era o irmão Marcelo ainda, me chamou para trabalhar junto com ele. Eu sei que ele me chamou porque ele me queria estar mais perto e queria me discipular, né? E eu não me enxergava como ele me enxergava. Ele via coisas em mim que eu não me enxergava. Eu não via o potencial, né, que ele enxergava em mim. Ele investiu muito, né, em mim. Eu fui trabalhando, fui conquistando algumas coisas, né? Com 17 anos fui trabalhar, né, na loja, e depois eu fui trabalhar em outros lugares, trabalhei em outros lugares com ele também, e depois com 19 anos eu conheci aquela que hoje é minha esposa, né? Sou casado há 11 anos já, e muito feliz, né? Uma esposa maravilhosa, companheira, né? Uma pessoa que Deus colocou no meu coração, na minha vida, que me ajuda muito. E conheci ela com 19 anos, com 21 eu casei. Então, Jarbas, vamos fazer uma paradinha. Sim. A gente volta para saber como é que foi depois da vida de casado. Okay. Rapidinho. Olá, hoje nós estamos aqui contando o testemunho do Jarbas Ribeiro, como a vida dele foi transformada quando ele realmente deixou Deus agir, quando ele se entregou de verdade, né?
Jarbas, você era um menino quando mudou para Paraupeba, né, para Caetanópolis, e aí você foi crescendo e aí Deus agiu. Sim. E aí você conheceu sua esposa, e aí que as coisas começaram a mudar, como que foi? Mudou muita coisa quando eu casei, né? As pessoas sempre brincam que minha vida é ACDC, mas é antes de Cristina e depois de Cristina. Minha vida física, né? Antes eu sempre brinco, eu era muito magro e não sabia me vestir. Então depois que eu me casei, essa parte de aparência, essa parte física, ela mudou muito mesmo. Quando o casamento é uma bênção, porque ele faz a gente enxergar coisas que a gente não enxergava e nos preocupar com coisas que, quando solteiros, a gente não liga tanto. Então, o casamento, na minha vida, tem sido tremendo, algo maravilhoso, né, algo que Deus preparou, e eu agradeço a Deus demais pela vida dela. Amém. E como que começou mesmo essa mudança? Quando o garoto pobre se transformou num homem bem-sucedido, o que Deus foi fazendo na sua vida? Olha, eu fui respondendo aquilo que Deus foi fazendo em mim. Eu, na verdade, fui dizendo sim àquilo que Ele queria fazer na minha vida. Com 15 anos eu já comecei a me envolver na igreja. Eu lembro que com 16 anos já estava dando aula na escola bíblica para adolescentes. E foi algo interessante porque eu sou uma pessoa era uma pessoa tão tímida que eu tinha pavor de falar em público. Minha cabeça explodia de dor só de imaginar que eu ia falar em público. Em trabalhos em escolas que a gente tinha que apresentar, eu ficava passando mal. Então Deus começou a trabalhar isso em mim. Eu comecei a dar aula para adolescentes, comecei a me envolver na igreja, na parte de teatro, até mesmo de coreografia. Deus ele foi fazendo coisas na minha vida que eu nunca imaginei que ele ia fazer, mas o interessante é que fui dizendo sim para ele. E eu lembro que chegou uma vez que eu estava na igreja e o pastor Carlos Medeiros é o pastor da igreja Shaddai em Paraupeba. Ele viajou, o pastor Marcelo assumiu o lugar dele, né, como presidente, e ele falou comigo: olha, Jarbas, você vai pregar na sexta-feira. Era um culto de libertação na igreja. E eu tremi todo, porque nunca tinha pregado dentro de uma igreja. E poderia ter dado um monte de desculpas para ele. Mas eu disse sim, assim, tudo bem, né, eu vou pregar. E ali Deus começou, né, a fazer na minha vida. E eu fui vendo que não era eu, né, não é minha capacidade. Por isso que as pessoas estão assistindo esse testemunho, e às vezes elas têm medo de dizer sim para Deus. Talvez elas tenham medo por pensar que Deus vai contar com a capacidade dele. Na verdade, não. Deus, ele nos capacita. Né? Sei que é um bordão, né, falar que é Deus que nos capacita, mas é a pura verdade. Né? Quando eu termino de fazer algo, uma pregação, uma aula, eu já preguei em alguns lugares, todas as vezes, antes, eu sempre oro dizendo: Senhor, se não for o Senhor agindo, eu não consigo dizer uma palavra sequer. Então, eu sempre aprendi, Carol, a ser dependente de Deus em tudo. E aí, Deus ele foi me colocando, né, nas pequenas coisas, eu fui dizendo sim, e ele foi aumentando, né, as responsabilidades na minha vida, e eu fui sempre dizendo sim para ele, né? E hoje eu sou, né, um dos líderes lá da igreja, eu sou líder de célula, eu sou líder do Ministério de Ensino, sou professor da escola bíblica, e Deus ele tem colocado responsabilidades nas minhas mãos que, né, eu não imaginaria. Então, essa mudança, né, da pessoa pobre, né, eu acho que a minha pobreza não era nem financeira. Minha pobreza era a minha mente, né, entendendo que eu não era capaz, por ter vindo de uma cidade pequena, do interior, ter talvez visto exemplos, né, ao meu redor de amigos, né, se entregando às drogas. Então, dentro de mim existia essa pobreza de enxergar que eu não era capaz de fazer algo grandioso, né? E Deus ele foi me mostrando isso, me mostrando que sim,
eu era capaz não por minhas habilidades, mas por causa do Espírito Santo dele que move dentro de mim e que me leva, né, que me conduz a fazer isso. Desde que eu entrei na igreja, né, eu entendi isso. Eu entendi que à medida que eu fosse dizendo sim para o Senhor, ele ia me capacitando. E hoje eu olho, né, olho para a minha vida, né, porque eu consegui, depois de algum tempo, ter uma graduação, fiz curso superior, né, algo que eu também jamais imaginaria, que foi Deus que plantou isso dentro do meu coração. Hoje estou fazendo também um bacharelado em teologia, e eu olho para a minha vida e eu não... O bacharelado em teologia é o seminário. Sim, que todo mundo fala, né? Isso, exatamente. Porque Deus, nesse intervalo, né, nesse tempo, Deus, ele fez um chamado na minha vida pastoral. E eu me lembro desse dia, né? Na verdade, ele já vinha falando ao meu coração e num determinado dia ele confirmou isso de uma maneira muito forte. Então, eu tentei correr por um tempo, porque, assim, eu creio que muitos pastores dá um temor muito grande, porque é uma grande responsabilidade. Nesse tempo, eu comecei a trabalhar numa empresa grande, conhecida, hoje ela se chama Valorec, é uma empresa multinacional, e eu cresci lá dentro, eu consegui um crescimento tanto pessoal como financeiro também, lá dentro dessa empresa, e chegou um momento que Deus me pediu tudo. Ele falou claramente no meu coração que ele queria que eu saísse de lá. Eu tinha toda uma projeção de vida para me crescer ali dentro. E Deus, ele me pediu. Quando Deus me pediu, eu tremi, mas eu sabia que era ele que estava me pedindo. E aí, mais uma vez, eu estava desafiado a dizer sim. Né, e os seus sims foram te colocando em lugares cada vez mais altos, né? Cada vez mais altos e renunciando coisas cada vez maiores. À medida que a gente vai dizendo sim para o Senhor, ele vai nos pedindo mais, né, renúncia. E talvez por isso muitas pessoas não querem, porque às vezes elas não querem abrir mão daquilo que elas têm, mas eu tenho aprendido que quando a gente abre mão daquilo que a gente tem, é porque Deus quer colocar algo maior na nossa vida. Então, quando você larga, né, deixa na mão de Deus algo que você tem, com certeza é porque ele tem algo maior para te entregar. E é isso que ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. E aí esse último sim, de dizer não de continuar ali na empresa, de buscar outros caminhos, buscar, na verdade, os caminhos do Senhor, te colocaram numa posição de destaque dentro da sua igreja, né? Hoje você é o vice-presidente da sua igreja, né? E ainda está cursando o seminário. Ou seja, Deus fez grandes coisas realmente na sua vida. Verdade, fez sim. Agora, o que eu hoje sou na igreja, né, na verdade eu já era, antes de ser chamado a trabalhar em tempo integral. É claro que numa proporção menor, porque eu não tinha tanto tempo disponível, mas eu sempre fui muito ativo dentro da igreja, eu sempre fui muito atuante. Eu fui ser vice-presidente da igreja quando eu tinha 21 anos de idade. Quando a igreja emancipou, né, e nós fomos para Caetanópolis, o pastor Marcelo já me colocou, porque de alguma forma ele via que eu tinha condições, né, para me poder auxiliá-lo, né. Eu conheço ele há 18 anos, praticamente, 18 anos, né. Ele via em mim essa condição. Então, eu falo que o abrir mão da empresa, ele não me colocou simplesmente numa posição de destaque na igreja. Eu já abria mão antes, né? Eu já tinha uma vida ministerial muito, muito ativa antes na igreja. Então, o fato de eu ter saído da empresa, de eu ter renunciado minha posição lá na empresa, ela me deixou com mais tempo para me poder fazer aquilo que eu já fazia. Não foi uma posição de destaque na igreja, mas foi uma posição de destaque diante de Deus. Eu creio que sim. Tipo assim, Senhor, olha, eu realmente estou aqui à disposição para fazer a sua vontade. Eu creio que sim. E ao mesmo tempo eu recebi muitas críticas. Recebi, assim, pessoas, assim, colegas meus de trabalho, meu próprio patrão na época, meu próprio chefe, tentou me dissuadir da ideia, me fazer eu desistir, mostrando, né, como eu poderia crescer lá dentro, e outras pessoas, e até mesmo irmãos em Cristo, falando assim, Jarbas, pensa melhor, você vai largar, né, uma empresa que
te dá segurança, que te tem um plano de saúde, que tem uma projeção de crescimento para você. Você vai pular em algo incerto, porque, claro, o ministério é algo financeiramente incerto, né? Porque nós vivemos de fato pela fé. E eu recebi muitas críticas por causa disso. E eu tive que vencer essas críticas para mim poder tomar essa decisão. Foi, na verdade, um ano em que, desde que eu pedi para me sair, eu fiquei preparando, né, uma pessoa para me substituir lá durante um ano. Foi combinado com a empresa. E aí, nesse tempo, que eu recebi muitas críticas, mas graças a Deus o Espírito Santo não permitiu que eu retrocedesse na minha decisão. E hoje eu vejo que a minha decisão ela foi 100% acertada. Era para mim ter saído, era para mim ter me atirado, né? Eu não me atirei no escuro, né? Eu me atirei nos braços de Deus. Então hoje a gente pode dizer que aquele menino do interior que saiu lá do norte de Minas, veio de carona, chegou aqui, foi morar de favor na casa do irmão. Hoje ele é um homem temente a Deus, que serve ao Senhor, que realmente dedica a sua vida ao Senhor, que é um homem bem sucedido, né? Porque ainda que o seu trabalho hoje seja exclusivamente na igreja, na casa do Senhor, é um trabalho, e é um trabalho difícil de ser realizado, né? Então, profissionalmente, não sei se a gente pode dizer assim, mas profissionalmente falando, hoje você se considera um homem bem sucedido? Sem dúvida, porque eu creio que a palavra bem-sucedido, ela se encaixa perfeitamente quando você está fazendo a vontade de Deus. Então, talvez o bem-sucedido não é aquele que ganha mais dinheiro. Sim. Não é aquele que tem a melhor casa ou o melhor carro. O bem-sucedido é aquele que está sendo a vontade de Deus. Então, eu me considero bem-sucedido por causa disso. E Deus, ele tem, claro, me cercado, ele tem provido na minha mesa aquilo que eu preciso, ele tem me dado coisas que eu nunca sonhei, viajado para lugares que eu nunca imaginei viajar, usufruo com a minha esposa, né, de coisas maravilhosas, e sou feliz, né? Você citou o versículo de Abacuque no início do programa, e esse versículo de Abacuque, ele foi o primeiro versículo que quando eu me casei, eu reuni com a minha esposa, nós fomos fazer o nosso primeiro culto doméstico, né, eu e ela. Foi o versículo que eu usei que ia dar base ao nosso casamento, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as vacas, né? Ainda que haja um caos, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E falei com ela isso, olha, não importa o que vai acontecer no sentido de circunstâncias, mas nós vamos nos alegrar no Senhor em todo o tempo. Amém. E eu não sabia disso, né? Não foi combinado. Não foi combinado. Que bênção. E tem vivido essa alegria, não, como você disse, não uma alegria de circunstancial, mas uma alegria no Espírito Santo. Muitas lutas, né? Lógico, a gente enfrenta dificuldades, mas em todas eu vejo a mão de Deus operando na minha vida. Glória a Deus. Jarbas, esse programa as pessoas vão poder acompanhar, vão ver em casa e depois vão poder ver pela internet também. E um número grande de jovens, um número grande de pessoas que têm dúvidas sobre o chamado, têm dúvidas sobre o que fazer, têm dúvidas sobre como servir a Deus, tem medo, que o medo, infelizmente, faz parte da nossa vida. Eu queria que essas pessoas que depois vão poder acessar através do portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br, você vai poder acompanhar a história do Jarbas, vai poder entrar em contato com ele também. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para essas pessoas, o que Deus tocar no seu coração, o que Ele falar no seu coração, que você possa falar. Porque hoje a gente ainda tem muito aqui no programa, a gente ainda tem o quadro do Coração do Pastor, ainda tem muita coisa para acontecer aqui hoje. Mas eu queria que você falasse o que Deus colocou no seu coração agora para essas pessoas que estão em casa. Amém. Eu só quero deixar muito claro para você que talvez está vivendo uma situação em que você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. E eu quero te incentivar a colocar isso nas mãos de Deus. Olha, não tenha medo de dizer sim para o Senhor. Tenha medo de estar enganado. Tenha medo de viver contrário à vontade de Deus. Olha,
todas as vezes, como eu disse aqui, todas as vezes que eu disse sim, em todos os momentos Deus, Ele respaldou aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava vivendo. O medo ele faz parte da nossa vida, e a gente vive situações em que a gente teme, mas eu creio que o maior medo do ser humano é de não estar no centro da vontade de Deus. Se Deus já falou com você algo para você fazer, se Deus já te mostrou e te fez um chamado, talvez para você recebê-lo como seu Senhor e Salvador, diga sim para Ele. Talvez você já recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, mas Deus está te chamando para algo maior. Diga sim para o Senhor e não baseie a sua vida, né? Não respalde, não nivele a sua vida por pessoas que não estão fazendo muitas coisas. Porque, Carol, na minha vida, algo que eu aprendi era sempre nivelar a minha vida por pessoas que estavam fazendo mais do que eu. Algumas pessoas falam assim, mas você faz tantas coisas na igreja, né? Você é líder de célula, e eu penso assim, eu não estou fazendo nada, porque tem pessoas com a mesma idade que eu, que já fizeram muito mais. Tem pessoas que com menos idade do que eu, com menos recursos que eu tenho hoje, fazem muito mais. Então eu não olho para as pessoas que não estão fazendo, porque se eu olhar para as pessoas que não estão fazendo, eu vou pensar assim, eu estou fazendo muito. Tô bem, né? Tô bem, eu estou fazendo muito. E eu não quero pensar que eu estou fazendo o suficiente. Eu sempre quero pensar que eu tenho muito ainda a fazer. Eu falo como Paulo disse, né? Eu sou o devedor do Evangelho. Eu estou sempre em dívida. Então você entenda isso. Você é um devedor do Evangelho. Você que já conhece o Evangelho, cresça, né? Seja um instrumento nas mãos de Deus e nivele a sua vida por pessoas que estão fazendo mais do que você. E aí você vai entender como você precisa viver de verdade esse evangelho e esse amor que nos constrange. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar, né, para você. Diga sim sempre para o Senhor, porque hoje você é fruto das suas decisões do passado. O que você vai ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, ou amanhã mesmo, é fruto daquilo que você está escolhendo hoje. Então tome muito cuidado com as suas decisões, ore e não tenha medo de escolher estar no centro da vontade de Deus. Amém. Jarbas, eu te agradeço muito por ter vindo compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Eu acho que desde quem tem lá 14 anos até quem já está mais maduro, pode ser abençoado com a sua história, pode ver que Deus realmente age na vida de quem deixa Ele agir. E o objetivo desse programa é justamente esse, mostrar que Deus faz. Eu te agradeço muito por ter vindo, eu sei que vidas foram tocadas aqui hoje. E você que está em casa, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta com o quadro do Coração do Pastor. Você lembra da semana passada? Pois é, a gente volta hoje com o pastor Marcelo Oliveira para te contar dos presentes. Você lembra que ele falou dos presentes? A gente volta rapidinho. Pessoal, nós estamos de volta com o quadro do Coração do Pastor. Você lembra da semana passada que o pastor Marcelo Oliveira falou com a gente a respeito de um presente que o Senhor nos dá para vencer a depressão, para vencer os problemas? Ele vai estar explicando para a gente o que é isso. Oi, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. E o que é isso? Demorou, mas chegou o dia, né? Sim, eu estava ansiosa. Na verdade, o presente que Deus nos dá para vencer a depressão, às vezes nós já até recebemos, né? Então, a depressão, ela é uma coisa assim, que as pessoas não dão muito valor, porque você vai adquirindo ela aos poucos, como eu falei no programa, né? No outro programa anterior. A gente adquire a depressão no decorrer do tempo, e muitas das vezes por estar preso ao passado, e muitas das vezes por estar ansioso
pelo futuro. Pelo futuro. A característica principal é a pessoa que não vive o presente. Ela está sempre presa ao passado, ou então preso ao futuro. Com ansiosidade, ou então sofrendo com o passado. E aí, é a ansiosidade do futuro, né? E esquece de viver o presente. E isso é terrível. E isso é justamente falta de uma coisa que Deus nos dá e que as pessoas falam toda hora disso. O tempo inteiro as pessoas falam disso, né? E aí causa esse mal que algumas pessoas nem acreditam, né? E esse mal da depressão, que muitas pessoas nem acreditam, e a depressão é algo tão terrível que sem esse presente fica complicado, porque uma pessoa com câncer, ela vai lá, trata, é curada de câncer. Aí vem o diagnóstico que ela não tem mais nada. Com certeza ela vai ter medo desse câncer voltar, Sim, não é? claro. Mas o fato dessa pessoa ter medo do câncer voltar, não vai fazer o câncer voltar. Sim. Concorda comigo? Concordo. No caso da depressão, não. Ela é tão ingrata, porque a pessoa que já teve depressão, normalmente ela vai ter medo de ter depressão de novo. Igual qualquer outro tipo de doença. Só que só o medo dela ter depressão já é um dos primeiros degraus. Para que ela tenha novamente a depressão. Então por isso que nós precisamos desse presente que Deus nos mostra, né? Para que as circunstâncias não venham trazer para a gente isso. Eu vou ler o texto que fala desse presente. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, pela graça sois salvos, né? Isso por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando a palavra aqui fala que é dom de Deus, o que é o dom de Deus? É a fé. E essa palavra dom vem do grego, porque na verdade Jesus ele falou em aramaico e hebraico. Sim. E a língua que circulava na época era o grego. Então os escritores da Bíblia, eles ouviram o aramaico, né? Ouviram o hebraico e escreveram em grego o Novo Testamento, que era um grego comum, um grego vulgar, um grego jeca. Não era o linguajar culto da época, né? Era o grego, mas não era o culto. Vou dizer uma coisa, o inglês dos britânicos com o inglês dos Estados Unidos. Eles não falam assim? Que é o inglês mais mexido, o dos Estados Unidos, e o da Inglaterra é mais polido, clássico, né? polido. Da mesma forma, tinha esse tipo de grego. E eles ouviram e transmitiram. E essa palavra dom, que está aqui, é presente. Dom para nós é talento, né? Sim. Mas aqui não. A fé é um presente de Deus. E essa fé que Deus nos dá, que é o primeiro presente que Deus nos dá, é a fé. Essa fé, ela é a fé salvífica. Não é a fé para obter coisa, para trazer à existência aquilo que não existe. Essa fé, ela não aumenta nem diminui. Entende? É uma fé perene. Uma fé que entra e ela é aquilo igual ao amor de Deus. O dia que você faz o melhor louvor para Deus, Ele não te ama mais. O dia que você comete o pecado mais terrível, Ele não te ama menos. Sim. Porque o amor dele é invariável. Entendeu? Ele me ama de qualquer jeito. Ele te ama. Né? O dia que a Valentina te dá um carinho, um beijo, você ama ela. O dia que ela te desobedece, você a ama do mesmo jeito. Não é? Porque o amor de Deus ele é invariável. Entendeu? Não há variação. E, na verdade, essa fé, que é o primeiro presente que Deus nos dá, ela não tem variação. Depois, a fé, para trazer existência às coisas, é uma fé que aumenta e diminui de acordo com aquilo que você alimenta dela. Essa fé, sim. Mas essa primeira fé, ela, na verdade, quando você vê o dom, a palavra é presente. Doron. Presente. A fé também tem uma palavrinha grega, pistis. Pistis? Que quer dizer que une a Deus. Então é a fé salvífica. A fé que traz a salvação. Une a Deus. É uma fé que me une a Deus. Não uma fé que, eu vou ter fé que eu vou chegar lá no programa sem ter nenhum acidente. Eu vou ter fé que eu vou orar e Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu vou ter fé e tanta coisa. E eu não quero falar hoje, mas só para você ter uma ideia, tem a fé natural. Por exemplo,
Você abre uma garrafa de refrigerante, não manda o laboratório examinar se ela está contaminada, não. Não. Você examinou os pés dessa cadeira aí antes de você sentar Pra nela? ver se não ia cair, se não tava bom. Você usou a fé natural, Sim. não é? Você creu que a cadeira estava beleza, que o estúdio está todo organizado para você chegar. E o refrigerante também você acreditou na empresa lá que também tem sua supervisão, que não vai deixar vir nada ruim. Sim. Essa é a fé natural. Aí tem a fé salvífica, que é essa que é o primeiro presente. E às vezes nós já temos, mas não utilizamos. E aí, com a fé na certeza da salvação, que Deus nos dá, quando temos, esquecemos dela, aí damos espaço para circunstâncias. Mentir para nós. Na psicologia, os psicólogos costumam dizer, e os psiquiatras, costumam dizer assim, a mente mente. Olha. A mente pega mentira. Por que a mente pega mentira? Porque ela mede as circunstâncias. Nós temos a nossa mente, ela capta muito mais que qualquer antena de qualquer emissora de televisão do mundo inteiro. Todas elas juntas, a nossa mente, ela capta o tempo inteiro. O que entra pelos olhos. Qualquer coisinha, né? Os 5 sentidos. Faz com que a mente venha captar. E aí, o que acontece? É as circunstâncias que vêm. E vem me afetar. Agora, se eu tiver a fé salvífica, né, a fé que é o presente de Deus, a fé salvífica, no grego pistis, que quer dizer a fé que me une a Deus, o que Deus une, o homem não separa. Verdade. Se eu me unir a Deus, não tem mais separação. E qualquer coisa que vier para mim, eu vou suportar. Porque na vida de todas as pessoas vão haver decepções, vão haver eventos alegres e eventos tristes. O problema é que a humanidade hoje quer viver de evento, quer alimentar a alma. Esquece do corpo, esquece do espírito e fica alimentando a alma de evento. E eventos são circunstâncias, são circunstanciais. Você tira a carteira de motorista uma vez só, não é? Provavelmente no vestibular é 1, 2 vezes, às vezes quando a pessoa vai fazer um outro que não tem nada a ver. Geralmente eles usam a pós-graduação para dar sequência, não faz outro. Mas 1, 2 vezes, casamento, normalmente é uma vez. Morte de pai, meu pai morreu uma vez só, minha mãe também. Sim. Então, na verdade, são 10, 15 eventos que a gente passa, a gente viver 100 anos. É verdade. Então nós não podemos viver de evento. Nós temos que viver. Um dia Deus falou para mim em oração: quer viver bem? Eu falei: quero. Administre seu segundo. Uau! Nossa. Eu sou um empreendimento de Deus. E Deus me deu a minha vida para mim empreender. Verdade. E eu preciso de empreender ela. Agora, eu não posso administrar a minha hora, o meu dia. É o meu segundo. Porque numa fração de segundo eu posso jogar tudo por água abaixo. Eu tenho 23 anos de um testemunho de vida cristã onde eu moro. Irrepreensível. Mas eu posso perder ele hoje. Sim. Em 1 segundo. Entende? E aí o que acontece? Eu não administro esse 1 segundo. E aí eu começo a ter problemas por causa das circunstâncias que vêm mentir para mim. Ou até mesmo falar a verdade. Um dia eu recebi um telefonema: Marcelo, aqui é sua irmã. Tô ligando para você, mamãe acabou de falecer. Isso era uma verdade, não é? Sim. Mas porque eu tenho a fé salvífica, eu tenho uma verdade maior do que essa. Uau! Eu tenho uma verdade para contrapor essa, que é uma verdade. Ela tinha acabado de falar: mamãe acabou de falecer. Eu estava arrumando para ir para uma reunião. E eu não abalei, sabe o que eu fiz? Comuniquei a minha esposa e fui adorar a Deus, cantar um hino, que eu gosto muito dele, é o único que é digno de receber. E falei: Deus, estamos quites, tá? Tem nada errado não. O Senhor continua sendo perfeito e eu continuo te amando. Meu coração está de luto, mas eu estou firme no Senhor. E muito obrigado por ter me dado a minha mãe durante esses 39 anos que eu vivi com ela. Olha que bênção. Sabe por quê? Porque a fé salvífica estava firme no meu coração. Inabalável. Eu recebi uma notícia verdadeira, mas eu tinha uma verdade maior que a fé salvífica me dá. Sabe qual? Se sua mãe, ainda que sua mãe te desampare, eu não te desampararei. A Bíblia diz isso. Para qualquer verdade que te decepciona, tem uma verdade maior na Bíblia aqui, né? Para te sustentar. Você está me entendendo? E aí, você quer que eu fale agora quando é que eu recebo esse presente de Deus? Porque às vezes eu posso não receber. Não é? Verdade. Eu vou te dar um presente, né? Eu vou te dar um presente. Você pode não querer receber. Verdade. Não é assim? O presente está ali, mas eu não quis. Né? A comida está ali, mas eu não quis servir. Aí, quando eu preciso receber esse presente, quando eu quero receber esse presente, tem a hora de receber. Como que eu faço para receber isso? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: se algum dos ramos
foram quebrados, e tu sendo... Eu tô lendo 11, é o 10, 17. Foi uma página a mais aqui, Carol. É o 10, 17. 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De sorte, Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu vejo segundo as Escrituras, quando é que eu recebo esse presente de Deus? Você viu que a fé é um presente? Sim. Quando que eu recebo esse presente, a fé? Quando eu ouço a palavra de Deus. Se um versículo Deus diz que a fé é um presente de Deus, e a fé, essa fé é aquela que me une a Deus, não é aquela que traz a existência, como que eu recebo esse presente? A partir do momento que eu ouço a palavra de Deus. Então eu posso dizer, unindo os dois versículos, a fé é um presente de Deus, ou seja, aquilo que me une a Deus é um presente de Deus, que Ele me entrega quando eu ouço a palavra de Deus. Glória a Deus. E às vezes eu escuto com os ouvidos, mas não escuto com o meu íntimo. É verdade. Um aluno hoje é muito comum hoje. Um aluno hoje tirar 10 na prova e depois da prova ele não saber mais nada do que ele tirou, porque ele só decorou, ele não aprendeu. Quando a Bíblia fala que eu tenho que receber a palavra de Deus, que Deus me dá, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é aceitar e dizer sim para Deus, como no testemunho que o Jarbas deu aqui. Lembra que ele falou assim, eu falava sim para Deus, sim para Deus. Sim. Isso é ouvir. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia até de cor, né? E tem muito conhecimento. Mas a Bíblia diz que a letra mata. Olha aí, tem muita gente que conhece a Bíblia e está morrendo de depressão. Sim. Eu era um. Porque eu não coloquei a minha fé em ação da forma que Deus me deu. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou receber essa fé. Que fé? A fé que me leva à salvação. Amém. Por ouvir a palavra. Por isso que ele mandou pregar a palavra de Deus. Que é para que a pessoa pudesse ouvir. Para que ela possa receber esse primeiro presente. E aí ele tem que utilizar. É a partir daí que eu desenvolvo um relacionamento íntimo com Deus. Ele me deu a fé, eu recebo a fé. Para quê? Porque o que Deus quer é que eu tenha um relacionamento íntimo com Ele. Não é que eu saia fazendo um tanto de coisa em nome dEle. Primeiro, Ele quer o meu relacionamento com Ele. Primeiro Ele quer você, né? Ele quer eu, Ele só quer eu. É isso que as pessoas não entendem. Ele sai fazendo um tanto de tarefa para poder chamar a atenção de Deus, igual numa empresa, para ser promovido. Sim. E desde o primeiro dia que você recebeu esse presente, que você aceitou, você já está promovido para Ele. Você já está promovido para Ele. Entendeu? Ele fala em Mateus 26, eu não sei qual é o nosso tempo, 2 minutos. Isso. Então nós temos um tempo aqui ainda. Eu quero mostrar para você que lá no Getsemane, no capítulo 26, de 40 a 41, ele fala algo muito interessante. Quer ver? E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nem uma hora podeis vigiar comigo? Ele colocou um limite para a gente orar. Mínimo. Um limite mínimo. Pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. Entende? No próximo programa, nós vamos falar por que Jesus conseguiu viver tão combatido na alma e não desabou hora nenhuma. Amém. Olha, teve um dia inteiro que ele só teve tragédia para ele resolver. E à noite ainda, ele ainda estava fazendo coisas tremendas. Entende? Foi muita coisa terrível que aconteceu. Eu vou mostrar aqui um dia inteiro de Jesus, rapidinho. Nesse dia Jesus passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Qualquer psicólogo ou psiquiatra falaria, ele não vai suportar. Por que ele suportava? Ele suportou. Porque ele utilizava isso. Mas como que ele utilizava? Como que ele fazia para ter essa identidade imexível? É isso que a gente vai ver semana que vem? É isso que a gente vai ver semana que vem. Então eu espero você. Obrigada, pastor Marcelo. E eu espero você que está em casa para que a gente entenda um pouquinho mais na sexta-feira da semana que vem também, saiba um pouco mais e seja um pouco mais abençoado pela palavra de Deus. E eu te espero amanhã com mais um testemunho também. Até lá!